get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje mais uma experiência eletrificada para a conta. Jaque EJ7 2023, um sedã que deu o que falar em seu lançamento porque bateu de frente com a tríplice alemã Audi A4, BMW 320i e Mercedes C180 quando o assunto era arrancada e principalmente 0 a 100. Posso adiantar que esse carrinho aí deu couro em todos esses concorrentes porque faz incríveis 5,9 segundos no 0 a 100. Então ele tem uma arrancada bem legal, bem divertida e aquilo que eu sempre comento, quando o assunto é carro elétrico, número de potência e torque, a entrega é totalmente diferente quando comparado com um carro a combustão. E posso compartilhar de antemão com vocês que é uma experiência bem divertida, bem legal. Confesso que no início, quando começaram a chegar os carros elétricos aqui no Brasil, eu não era o maior fã, ficava com aquele pezinho atrás. Confesso que eu já até falei, pô, não deve ser legal, deve ser muito estranha. Entretanto, depois da minha primeira experiência que eu tive, cara, toda vez que eu ando em algum elétrico, eu me divirto bastante e fico abismado porque o torque, a potência entregue dessa maneira, de uma forma instantânea, é muito divertido, galera. E outra coisa, se você está chegando agora no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Quando o assunto é Jaque, eu já tive a oportunidade de trazer alguns da marca aqui no canal, EJS1, EJS4, fora os outros a combustão, e também já tive a oportunidade de trazer híbridos e elétricos de outras marcas. Então, deem uma conferida que provavelmente vocês irão curtir bastante o conteúdo. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Quando o assunto é design, eu sempre comento que é algo relativo, subjetivo. Tem gente que irá curtir e tem gente que não irá curtir tanto assim. Eu confesso que achei um baita design elegante, um carro com linhas bem fluídas. E outra, o carro é gigante, pessoal. Confesso que por fotos, vídeos, eu imaginava que ele seria por volta aí de um sedã médio, parecido com um Corolla, com um Jetta, com um Cruze. Entretanto, ele consegue ser maior com seus incríveis 4,77 metros de comprimento, quase beirando aí aos 5 metros. Então é um carro bem comprido, é um carro bem largo. Vou deixar na descrição todas as informações referente às dimensões. E comentem aí, vocês acharam bonito ou não acham tanto assim? Essa configuração preto no aquário com essas rodas diamantadas, cara, eu achei muito maravilhoso. Aqui na parte dianteira, uma característica comum entre os carros elétricos é justamente essa grade mais sólida, sem tantas entradas de ar, porque não tem toda aquela necessidade de ventilação comparado com um carro a combustão. Inclusive eles tiveram uma sacada bem legal de posicionar a portinhola de carregamento bem aqui na parte dianteira, diferente de alguns outros carros que muitas das vezes tem aqui na parte dianteira, no paralamas, do lado direito, esquerdo ou até mesmo na parte traseira. Vou aproveitar para fazer a abertura da portinhola antes de nós observarmos os demais detalhes. Assim fica a portinhola devidamente aberta através do botão que tem na interna, no painel. Então temos basicamente duas entradas para carregadores. Essa maior, carga rápida, a menor, carga lenta. E outra observação, o padrão de carregamento de ambas é o padrão chinês. Então basicamente, como a maioria dos pontos eletropostos que nós temos disponíveis aqui no Brasil possuem o padrão europeu, a própria Jaque fornece um adaptador que eu mostrarei já para vocês. Mas ficou bem charmoso essa grade, galera, que você faz o cliquezinho e fecha, que o símbolo com a nova comunicação da Jaque, inclusive com um fundo de coloração azul.
conjunto ótico dianteiro maravilhoso em LED, inclusive tem aqui a marcação. DRL, a seta aqui também é maravilhosa porque ela faz aquela animação contínua, né? Então isso daí dá um ar de um carro mais tecnológico, mais moderno, muito legal. Ó. Dupla parábola, LED. Temos aqui também o ponto de sensor dianteiro, partindo para a lateral, rodas em aro 17, na minha opinião cairia até um aro 18 aqui, fácil. Pneus 215 55, que temos o badginho 100% elétrico, com esse detalhe cromado, repetidor de seta aqui no retrovisor. Carro chinês curte bastante esses detalhes do efeito joia, né, que são esses detalhes em cromado. Aqui ficou na medida, não ficou nada exagerado. Então vocês podem ver que tem esse friso que percorre a lateral do carro. E outra coisa, esse teto tem um caimento bem fluido, que eu mostrarei já. Um detalhe muito bom, muito legal que ficou nesse carro. Teto solar panorâmico, ele faz a abertura dessa primeira folha, ficou muito legal. Tem essa antena Shark, disco de freio traseiro sólido, muito bom, suspensão individual traseira e observem o design lindo dessa traseira. Eu curti muito a frente, mas confesso que essa traseira aqui, com essa lanterna, essa assinatura em LED, principalmente quando acesa, cara, ficou muito maravilhoso, bem imponente mesmo. E comentem aí o que vocês acharam, galera. Aqui temos um refletor, sensor de ré, tem a câmera de ré posicionada logo aqui abaixo do logo da Jaque. E outra coisa, a assinatura ela acende até aqui, não são aquelas fakes que só fica uma parte da lanterna e aqui de enfeite, ela realmente é funcional. Não sei se vocês conseguirão ver muito bem aqui, ó, ela correndo com a animação. É que está de dia, então não fica tão destacado assim, mas se eu me lembrar, eu colocarei um takezão aí para vocês verem realmente como que fica à noite, que é o grande charme aqui, um brake light, sensacional. Deixa eu abaixar aqui para mostrar para vocês um pouquinho da suspensão individual, luz de neblina traseira e outro detalhe, abertura do porta-malas de forma elétrica. E isso aqui me conquistou, hein? Reparem, ele tem essa linha, esse design mais voltado para o coupé, para o fastback. Então, diferente de um sedã convencional que faz a abertura só da tampa aqui, tem aqueles pescoços de gansos que tomam um baita espaço do porta-malas, ela faz essa abertura gigantesca aqui, galera. E peguem só a dimensão, o espaço desse porta-malas. Aqui temos uma pequena redinha, né? Um pequeno compartimento para você colocar alguns objetos. Esse é o adaptador que eu comentei com vocês, que é o padrão europeu, que você encontra com maior facilidade. E aqui o padrão que nós encaixamos ali na entradinha de carga lenta. E aqui também tem um kitzão de carregamento doméstico. E por incrível que pareça, para quem acompanha o canal provavelmente deva se lembrar, quando eu fiquei com o EJS4, que é o SUV da Jaque, eu fiz uma viagem até Socorro, em um sítio, passei um final de semana, utilizei esse plugzinho aí, o adaptador de carregamento doméstico, no 110 deixei durante a madrugada carregando, com aquele pezinho atrás, achando que não iria carregar nada, mas por incrível que pareça, eu consegui sair de lá com 100% do carro carregado e autonomia aí de 400 quilômetros. Isso foi muito legal porque eu consegui ir e voltar, dei uma passeada ainda pela cidade sem qualquer preocupação e sem fazer nenhum pit stop em paradas para aproveitar dos eletropostos, né? Outra coisa, aqui tem um botãozinho para fechamento do porta-malas e aqui você consegue regular a altura também, porque caso você resida em alguma casa que não tenha uma altura compatível aí para fazer essa abertura total,
você tem a opção de fazer essa regulagem, por exemplo, eu quero que abra até aqui mais ou menos. Você tem essa opção. Então vamos fazer o fechamento, basta clicar aqui, ele emite um aviso sonoro e faz de forma elétrica. Esse desenho, essa tampa aí me ganhou, viu pessoal? Agora deixa eu abrir o carro novamente, porque eu me afastei e ele fechou. Chave bem parecida com um grupo, né? Volkswagen em si, até porque hoje a Volkswagen é detentora de 75% das ações da JAC, principalmente por conta dessa era eletrificada, da estrutura que eles possuem na China, né? Acabamento da porta traseira tem um requinte, eu achei bem legal. Aqui é plástico, aqui é o couro ecológico, ele é mais voltado para uma coloração café, com essas costuras duplas, esse efeito diamante também no couro, porta-objetos, caixa de alto-falantes, Twitter, aqui tem um acabamento black piano. Peguem só o espaço interno, por conta desse entre-eixos bem avantajado também, proporciona esse espaço interno sensacional para os ocupantes traseiros. 3 apoios de cabeça, 3 pontos para todos os ocupantes. Tem esse apoio central de braço com 2 porta-copos. Como eu sempre gosto de pontuar, eu meço em 75, em 76, gosto de dirigir bem próximo ao volante e essa é a grande distância que ainda sobra, hein? Então realmente o carro é muito espaçoso aqui em relação à minha cabeça ao teto. Iluminação em LED, ó. Lado esquerdo, lado direito, alça de teto para todos os passageiros. Outro charme aqui, como eu comentei, teto solar. Essa folha menor aqui, ela é fixa. A primeira, ela faz a abertura. Porta, revistas nos 2 bancos. Difusor de ar-condicionado, um outro item bem sensacional, porque quando você curte fazer algumas viagens, ou até mesmo está acostumado a levar algum familiar, carona, principalmente nesses meses de verão, né? Por mais que hoje deu uma trégua, galera, semana passada estava fazendo quase 40 graus, então essa saída é muito útil, muito funcional. Outra observação, 2 saídas USB do tipo B. Agora, parte onde o motorista se sente muito bem. Aqui temos o sensor da chave keyless, então basta deixá-la no bolso e você consegue fazer a abertura ou o fechamento do carro através desse botãozinho na maçaneta, que é uma coisa muito útil, né, para o dia a dia. Você acaba se acostumando com uma imensa facilidade, porque ficar puxando a chave aqui do bolso, com essa tecnologia, meus amigos, nunca mais. Vejam só, acabamento mantendo o mesmo padrão, controlador dos vidros elétricos, trava, destrava. E uma curiosidade, esse botãozinho aqui de trava de segurança do vidro, ele trava até o vidro do passageiro dianteiro. Outra observação, esses bancos dianteiros são bem confortáveis, curti bastante, tem aquecimento. Entretanto, algo que eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais é isso aqui. Ele é um banco com um ajuste elétrico, entretanto um ajuste parcial. Ele só faz essa regulagem ou essa regulagem aqui, ó, de altura e frente e trás, galera. Ó, frente e trás. E essa regulagem do encosto é feito de forma manual. Isso eu achei um pecado. Eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais, ainda mais observando que trata-se de um carro elétrico, mais futurista, que tem que ganhar um espaço aí no coração da população, né? Que ele é um banco inteiríssimo, com um design bem legal, ó, é perfurado, com essas costuras. Aqui é onde se faz a abertura da portinhola de carregamento através desse botãozinho. Tem também a abertura do porta-malas e a opção para ativar ou desativar
o sensor de estacionamento, aqui a regulagem do retrovisor de forma elétrica, inclusive você consegue fazer o rebatimento também de forma elétrica, e aqui o controlador do facho de farol. Você consegue ajustar basicamente o facho, a altura. Deixa eu afastar o banco um pouquinho, mas painel tem um design bem legal também, minimalista. Uma coisa que vale observar, que aqui também ele tem esse acabamento mais macio, com costuras na tonalidade marrom. Eu acho que a configuração poderia ter sido passada para cá também, para os bancos. Poderiam ter colocado os bancos nessa tonalidade café. Eu acho que ficaria muito elegante, ainda mais observando que o carro é pretão, executivo, bem legal. O design, como eu comentei, é bem minimalista. Ele tem esse multimídia gigante aqui posicionado na vertical, que é uma tendência de mercado, né? Deixa eu apertar o botãozinho aqui do Power para ligar e compartilhar com vocês. Aqui temos o painel de instrumentos na forma digital. Então aqui do lado esquerdo ele me mostra a autonomia atual de acordo com o percentual de carregamento que eu tenho do carro. Então com 92% ele me estima uma autonomia de 368 km, tá? Esse carro 100% carregado no ciclo chinês, há uma autonomia estimada em 402 km. Aqui ao centro temos a velocidade digital, o horário, a temperatura, aqui ó, o percentual, o odômetro total, a marcha engrenada, né? Aqui ó, dizendo que está pronto para conduzir, o carro está ligado, e o odômetro parcial, aqui algumas informações da bateria, e aqui computador de bordo posicionado do lado direito. Então através desse botãozinho aqui do volante multifuncional eu consigo fazer algumas análises, algumas informações. Apertando esse eu tenho algumas outras opções, multimídia, menu, clico, varia atual, para zerar, volume, língua, essas informações. Outra coisa, deixa eu voltar aqui, colocar na condução. Esse botãozinho, que parece um asterisco, ele faz a alteração da coloração do multimídia. Na verdade, do painel de instrumentos. São 3 cores, amarelo, vermelho e azul. Uma coisa que eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais é o desenho. Eu achei ele muito retangular, assim. Se tivesse dado mais um talento aqui, ó, nessa lateral, um pouco mais ovalado, eu acho que ficaria mais interessante. Além de mais opções de personalização, ainda tem aquela cara de um painel, por mais que seja digital, um pouco mais simplista. Ele não é tão personalizável assim. Aqui temos mais alguns controladores do multimídia, que conta com espelhamento Apple CarPlay e Android Auto. Então aqui ó, você mexendo tem um menu, algumas informações da bateria, ambiente light da Jaque, que basicamente você consegue alterar o modo de iluminação. Tem esse estático que acende aqui. Não sei se vocês conseguirão reparar muito bem por conta da luminosidade. Tem um efeito respiração, que ele fica alternando aqui, ó, piscando, e tem um ritmo musical que ele vai acompanhando a música. Além disso, ele fornece alguns temas para você fazer a troca da coloração, ou caso você prefira uma cor sólida, você pode basicamente selecionar. Então, por exemplo, aqui eu consigo colocar na coloração vermelha, amarela, azul. Isso eu curti bastante, galera. Outra coisa, eu acho que esse volante poderia ser um pouquinho mais atual. Acho que a comunicação dessa bolsa, especificamente de airbag aqui, não condiz muito com essa modernidade toda, né? Acho que eles poderiam dar um talentinho nesse ponto. Console central, aqui temos a roldana, que faz basicamente a seleção da marcha que você quer conduzir o carro, Ré, neutro, D e o P. Você aperta aqui o botãozinho aqui de controle de estabilidade, pisco, power, freio de estacionamento eletrônico, e aqui o botãozinho auto hold. Outra coisa que eu sinto falta, o multimídia aqui, ele concentra todas as regulagens do carro, então você não tem nada físico. Eu sinto pelo menos
a necessidade de um botãozinho físico para regulagem do ar-condicionado, porque ele não é tão sensível ao toque assim. Então, às vezes, você acaba se atrapalhando um pouco, galera. Aqui você tem o volume do som, aqui também, ó, no centro. Você vem aqui, personalização do carro. Aí tem algumas personalizações externas. O que mais chama a atenção é essa aqui, ó, condução. Você tem o modo de condução padrão e o eco, que fica aqui, ó. O eco ele deixa mais anestesiado e o padrão ele fica mais arisco. É como se fosse a versão, um modo de condução mais esportivinho. O que eu senti falta é que quando você coloca o padrão, ele desativa basicamente a intensidade de regeneração de energia. Ele só dá essa função aqui no eco. Eu particularmente curto dirigir nesse formato aqui no Forte, certo? Porta-luvas, um tamanho ok, tá? Aqui temos a abertura do teto, conforme eu falei, vejam só, fica bem legal. Temos também a persiana elétrica, através desse botãozinho, iluminação, um LED, porta óculos, quebra-sol com iluminação também. Ponto positivo, aqui tem um apoio de braço em couro, mais fofinho, porta objetos, duas tomadinhas USB, inclusive a primeira que faz o espelhamento com multimídia, e uma tomadinha 12 volts, certo? Deixa eu desligar o carro. Deixa eu fechar o teto conforme está me solicitando. E vamos ao coração da fera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alça para sustentação do capô, que inclusive tem um peso bem significante por conta do tamanho todo, que uma manta acústica que ajuda muito, ainda mais observando que a motorização elétrica por si só não emite tanto ruído, né? Eu sempre brinco que tem aquele barulhinho de metrô. Estação Anhangabaú. Aqui algumas curiosidades. O motor é um carro 100% elétrico, 193 cavalos e 34,7 quilos de torque. Muita gente, grosso modo, é um câmbio manual de uma marcha só. Basicamente é frente ou trás. Mas de uma forma mais técnica, se vocês observarem, essa peça aqui abaixo é o motor elétrico, aqui no eixo dianteiro. Ao lado temos o redutor de velocidade, que faz todo esse controle para o motor não girar além do que ele tem capacidade, né? Aqui temos uma corrente alternada, corrente contínua, reservatório de arrefecimento, porque por mais que ele não tenha aquela necessidade de um radiador gigantesco, entrada de ar, isso daqui serve para basicamente manter a temperatura ideal de trabalho das baterias. Dizem aí que é por volta de 25 graus, não pode trabalhar numa temperatura muito extrema e também não muito mínima. É o título de exemplo que nós temos no nosso smartphone, né, galera? Quando muito quente, ele drena de uma forma bem rápida, quando muito gelado, ele dá umas certas bugadinhas, né? Aqui temos uma bateria convencional para tocar os outros sistemas, painel, ar-condicionado. No geral, o carro é bem legal, bem diferente. E aquilo que eu sempre comento, pessoal, se você ainda não teve a oportunidade de conduzir um carro elétrico, vá em alguma concessionária, independente da marca, e faça um test drive que com toda certeza vocês irão curtir a experiência. É algo bem diferente do que nós estamos acostumados nesse padrão do motor a combustão. Vale a experiência. Certo? Então, bora trocar, fazer uma transição de câmeras e curtir um rápido rolê. Bem, pessoal, agora a bordo do Jaque JS7, bora dar um rápido rolezinho, carro já 100% ligado à disposição, botãozinho Auto Hold ativo. Através da roldana irei colocar na marcha D, conforme tem aqui
a coloração diferenciada, não sei se vocês conseguiram ver muito bem através da câmera. Freio de estacionamento eletrônico. Um ponto bem positivo desse carro é que ele esterça muito bem. Isso é bem legal, até porque são 4,77 metros de comprimento. É um carro realmente muito grande. É maior que 320i, que Corolla, que Cruze, que Volkswagen Jetta. Um outro ponto diferencial, claro, de um carro elétrico é o silêncio a bordo, né, pessoal? Fica com aquele barulhinho ao fundo de metrô. Quem já andou de metrô é algo bem semelhante àquele... Não sei ao certo se é um ruído de condução elétrica, do motor elétrico ou da rodagem. É algo realmente bem diferente. É claro que quando você está assim, prestando atenção, você consegue ouvir. Entretanto, no dia a dia, no uso comum, com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma boa música, cara, isso daqui é silêncio total. Outra coisa que eu posso adiantar que eu curti bastante para esse tipo de uso urbano é o ajuste de suspensão para esse uso, tá, galera? Ficou bem confortável. Os pneus 215 55 ajudam a absorver, a filtrar esse solo lunar que nós temos. Entretanto, para o comportamento dinâmico, eu senti um pouco do carro mais afiado, um pouco mais rígido. Eu acho que, como ele é bem forte, com os seus 193 cavalos e tem essa questão do torque instantâneo, ele não é tão afiadinho assim. Você tem que tomar um certo cuidado porque ele é mais voltado para o conforto, então ele é mais molengão. Ele tem uma tendência a esfregar um pouquinho mais à frente, aquele estilo saboneteira, então você tem que conduzir de uma forma mais sutil nas curvas, não vir com aquela gracinha de dar um full pedal. Inclusive, uma coisa que faz enorme diferença é isso daqui, ó. No menu você tem personalização do modo de condução. Aqui no Eco ele tende a ficar um pouco mais dócil, mais anestesiado, tá? E se eu colocar no padrão, isso, se eu fizer essa alteração, por exemplo, conduzindo o carro, é nítida que o carro já fica muito mais arisco. Você, ao clicar, já sente a diferença, pessoal. E é aquilo, o torque instantâneo dá todo esse ar da graça no carro, né? Porque tá ali o torque sempre à disposição, a entrega. Então, por exemplo, deixa eu passar esse buraquinho aqui, ó. O carro anda muito bem, né? Essa é a graça do carro elétrico. Aqui que eu reclamei um pouquinho, eu sinto falta do ar-condicionado, um botãozinho do ar-condicionado físico, porque querendo ou não, isso daqui rouba um pouquinho da atenção. Aqui você tem o direcionamento do ar, tudo certinho, bem legal. Ó, então tá aqui, você clica, ó, ele começa a gelar. Nossa, esse carro é muito divertido, anda muito bem, galera. Uma outra coisa que talvez precisa de um pouco maior de atenção, esmero no ajuste, assim como comportamento dinâmico, na minha opinião, é a questão do freio. Eu achei o pedal um pouco pro lado esponjoso. Ele não tem aquela questão que você pode, por exemplo, andar no brake force quando está no modo padrão, como comparado com alguns carros elétricos e híbridos, que eu sempre super elogio, porque a desaceleração ela fica mais presente. Nesse modo padrão ela não fica tão presente, porque justamente ela desativa, diferente quando eu coloco no Eco, e ela me dá essa opção de regulagem da intensidade de regeneração da energia. Então, por exemplo, se eu colocar no Forte, ele tende a desacelerar mais o carro. Isso eu particularmente
acho um grande diferencial nos carros elétricos, porque além do poder de frenagem dos discos, pastilhas, do freio comum, a desaceleração inversora do motor elétrico ajuda muito a ancorar o carro, aquela frenagem um pouco mais segura. E se sentir falta, galera. Mas no geral, é aquilo que eu comentei. Carro elétrico com principal uso urbano é fantástico, é algo que você acostuma com uma baita facilidade, porque realmente é muito bom, não tem o que ficar desabanando. Primeira, 402 quilômetros, aqui não sei se vocês conseguirão captar muito bem através da GoPro, mas soltando, como ele fica mais presente o inversor dessa desaceleração. Então 402 quilômetros para o meu uso, com facilidade eu andaria a semana toda sem precisar ao menos dar de mais, sei lá, 2, 3 recargas. Uma recarga seria o ideal para mim. Outra coisa, você sair pela manhã sem a necessidade de aguardar o tão famoso cold start, que você entra no carro, clica no power, carro 100% à disposição, não tem necessidade alguma de esperar o carro esquentar. É aquilo, sentou, ligou, saiu. O carro tá ali 100% para o seu uso. Vejam só como o carro... Cara, é absurdo como esse carro caminhou 320 aí, que não aguentou o 0 a 100 do bólido aqui. O carro é confortável, os bancos dianteiros eu gostei bastante, é espaçoso, é aquele carro mais voltado para o executivo, um sedanzão mais imponente, é bem legal esse ponto. Entretanto, talvez até dentro da própria marca não seria a minha escolha. Eu acho que o carro mais legal que eu tive a oportunidade de usar da marca para esse tipo aqui de uso urbano, por mais que possa surpreender vocês, foi o EJS1, porque eu achei ele bem pequenininho, a suspensão dele eu achei bem reguladinha, mais altinho, entre eixos curtinho, não tem aquela preocupação para encontrar uma vaga, por exemplo, diferente desse que tem um comprimento aí gigante. Então para fazer o baliza você tem que ficar um pouco mais atento e tudo mais, diferente do EJS1, galera. Então essa questão ele me chamou bastante a atenção, mas no geral é um baita carro, né? Para quem quer ingressar nesse mundo eletrificado, talvez seja uma boa opção, até porque quando o assunto é sedã, e para quem curte sedã, não se tem tantas opções assim no mercado. Inclusive essa daqui foi a primeira opção, né? Na real que eu nem sei se tem algum que está competindo diretamente com ele, galera. Deixa eu fazer uma entradinha aqui na rua, que é um pouco mais acidentada. Na verdade, asfaltaram ela só porque eu queria fazer esse teste. Bora lá. Silêncio a bordo. Outra coisa que eu acho que eles poderiam melhorar nesse carro, por mais que ele tenha 4 alto-falantes aqui à frente, mais 4 atrás, totalizando 8, eu não curti a qualidade. Eu achei, na verdade eu esperava muito mais, já vendo esse desenho aqui do Twitter, com esse palco desenhado para o palco sonoro, não me agradou não, viu pessoal? Eu com toda certeza, se fosse proprietário de um carro desse aqui, eu faria um upgrade aí no sistema de som, porque eu achei bem fraquinho mesmo. Vejam só. Aquela cantarolada de pneu ao fundo. Legal, hein? E aquilo, a Jaque, um ponto positivo é que eles acertaram a mão no conjunto de baterias, então o principal, eu acho que um dos principais, na verdade, né, calcanhar de Aquiles de um carro elétrico é justamente a autonomia que ele pode proporcionar. Tanto o EJS7 quanto o EJS4, que é o SUV da marca, tem um bom numerário de autonomia. Isso daí ajuda bastante. E o preço, né, galera? Claro que agora o mercado de carros elétricos está
ficando bem disputado, começando a aparecer várias opções, valores, categorias. Então tem um lado muito bom porque o consumidor acaba tendo mais opções de escolha. E outra coisa, um incentivo justamente também para aprimorar a infraestrutura toda do nosso Brasil, né? Dessa terra tupiniquim, meus amigos. Então é isso, espero que vocês tenham curtido as impressões a bordo, todos os detalhes. Caso eu tenha deixado de falar algo ou vocês queiram perguntar algo mais específico, aproveitem-se do campo dos comentários que, na medida do possível, eu responderei todos vocês. E comentem qual o próximo carro você gostaria de ver aqui no canal, nesses testes que eu tento compartilhar com vocês. Para quem não é inscrito, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i é o número 1, um novo canal também, carros com L1. Não deixem de visitar também a lojinha backracing.com.br. Lá tem camiseta, boné, óculos, chaveiro, quadro, para quem curte e é fanático por automóveis, meus amigos. Mais uma puxadinha só antes de finalizar. Vou clicar aqui no padrão enquanto eu estiver conduzindo, só para tentar compartilhar com vocês a diferença, ó. Tô dando o que? 15% de pedal. Cliquei no padrão. Sem mudar a progressão, a pressão do pedal, o carro já dá essa patada. Acelera. Cara, esse carro anda muito bem. E foi o grande chamariz, né, de lançamento dele, o 0 a 100, esse desempenho aí que o carro elétrico tem uma certa facilidade de proporcionar frente aos concorrentes a combustão. Então peguem os carros que já estão há anos, né, 320, A4, C180 no mercado, que já tem um baita desempenho, levando um sabugo desses daqui. É muito bom. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui!